Mulher de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Já passou por um momento em que você estava dentro da sua própria casa e mesmo assim não se sentia em casa? Quando a sogra entra sem avisar, quando ela corrige a maneira como você cozinha, como você cria seus filhos, como você ama o seu marido, e você sorri, você agradece, você engole tudo, porque te ensinaram que isso é humildade, que isso é amor, que isso é o que uma boa cristã faz. Mas por dentro, você está se apagando aos poucos. E o pior não é a sogra em si. O pior é a culpa que toma conta de você quando pensa em dizer não. Porque uma voz lá dentro diz: honra teu pai e tua mãe, suporta tudo com amor, não sejas egoísta. E você fica presa entre duas coisas que parecem impossíveis de conciliar: a sua saúde e a sua fé. Mas e se eu te dissesse que essa tensão, esse conflito que está consumindo a sua paz, já foi resolvido há mais de 3.000 anos? Dentro das mesmas páginas que você lê todos os dias? Hoje vou te mostrar o que a Bíblia realmente diz sobre limites, honra e paz dentro do lar. Não é o que a sua sogra quer que você ouça, e talvez não seja o que você sempre ouviu, mas é a verdade, e a verdade liberta. Antes de continuar, preciso ser honesta com você. Não vim aqui te oferecer dicas superficiais. Não é uma lista de como lidar com sogra difícil em 5 passos. Isso você já encontrou em outros lugares e não resolveu nada. Conheço mulheres de Deus que oram 2 horas por dia, que jejuam toda semana, que não perdem um culto e mesmo assim voltam para casa e choram no banheiro, porque não sabem como existir dentro da própria família sem se trair. Não é falta de fé, não é fraqueza, é que ninguém mostrou a elas os princípios que Deus já escreveu. Os mesmos princípios que mulheres da Bíblia usaram, não para destruir relacionamentos, mas para preservá-los com dignidade. Como disse o Dr. Augusto Cury, quem não aprende a proteger sua mente, entrega sua vida nas mãos de quem não a merece. Hoje vamos mudar isso. Vamos abrir as Escrituras juntas. Princípio 1. O princípio do deixar e unir. A fronteira sagrada que Deus estabeleceu antes de qualquer sogra existir, Gênesis 2, versículo 24. Antes de qualquer lei, antes dos 10 mandamentos, antes de qualquer outra instrução sobre família, Deus estabeleceu uma ordem. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixar, unir. Essa é a sequência divina. Deus não disse: o homem vai equilibrar mãe e esposa. Não disse: a família toda vai morar junta para sempre. Ele disse deixar, uma palavra ativa, uma decisão concreta. Isso significa que o limite entre o casal e a família de origem não foi inventado por nenhum psicólogo moderno. Foi estabelecido por Deus no Jardim do Éden. Mulher de Deus. Quando você protege o espaço do seu casamento, você não está sendo rebelde. Você está sendo obediente. Agora te pergunto diretamente: o seu marido já deixou a mãe dele, emocionalmente, psicologicamente? Ou ele ainda está dividido entre 2 casas dentro de um coração só? Porque o problema nem sempre é a sogra. Às vezes é que o deixar nunca aconteceu. E esse é um assunto para você e seu marido resolverem juntos, com amor, com oração e com coragem. Princípio 2. O princípio de Ruth. Como honrar sem se dissolver. Ruth é o exemplo mais poderoso da Bíblia sobre sogra e nora, e quase ninguém conta a história completa. Todo mundo lembra do versículo bonito: onde tu morreres, morrerei eu. Devoção, lealdade, amor. Mas ninguém fala que Ruth também disse não. Quando Noemi insistiu para que Ruth voltasse para sua terra,
para sua família, para sua vida anterior, Ruth tomou uma decisão. Ela não foi submissa por medo. Ela escolheu ficar por amor e por propósito. A diferença é tudo. Submissão por medo te diminui. Escolha por amor te fortalece. Ruth honrou Noemi profundamente, mas Ruth não deixou de ser Ruth. Ela trabalhou, ela tomou iniciativas, ela negociou com Boaz. Ela tinha voz, presença e dignidade. Honrar a sua sogra não significa desaparecer. Significa tratar com respeito e, ao mesmo tempo, continuar sendo quem Deus criou você para ser. Te pergunto, quando foi a última vez que você tomou uma decisão dentro da sua casa, não por medo de desagradar, mas por convicção do que é certo? Porque Deus não te criou para ser sombra, Ele te criou para ser luz. Princípio 3. O princípio da casa de Marta. Limites não são falta de amor, são uma forma de amor. Lucas 10. Marta abriu sua casa para Jesus. Ela serviu, ela se dedicou. Mas chegou um momento em que Marta estava sobrecarregada, e ela falou. Ela foi até Jesus e disse: "Não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha?" Presta atenção nisso. Marta falou na presença de Jesus. Ela expressou o que estava sentindo. Ela colocou em palavras aquilo que estava pesado. Jesus não a repreendeu por falar. Ele a redirecionou com amor. Falar o que você sente, com respeito, no momento certo, para a pessoa certa, não é pecado. É comunicação saudável. É o que Deus espera de adultos maduros. O problema não é ter limite. O problema é comunicar limite com raiva acumulada, depois de anos de silêncio engolido. Limites ditos cedo, com calma e amor, preservam relacionamentos. Silêncio prolongado destrói. Então, mulher de Deus, qual é aquela conversa que você tem adiado por meses? Aquele limite que precisa ser comunicado, não com agressividade, mas com clareza e amor. Porque adiar não é humildade. Adiar é medo vestido com roupa de paciência. Princípio 4. O princípio de Abigail. Sabedoria é agir com inteligência quando outros estão errados. 1 Samuel, capítulo 25. Abigail era casada com Nabal, um homem difícil, imprudente, que tomou uma decisão que ia destruir a família inteira. O que Abigail fez? Ela não ficou paralisada. Ela não esperou permissão. Ela agiu com sabedoria, com velocidade e com graça. Ela não traiu o marido. Ela salvou a família. Abigail nos ensina que a sabedoria às vezes parece desobediência para quem não entende o plano. Quando a sua sogra pressiona, critica ou invade, você tem duas opções: reagir no calor da emoção e destruir pontes, ou agir com a sabedoria de Abigail, escolher o momento certo, as palavras certas e o espírito certo. Não é passividade, é estratégia do reino. E quando você age assim, com discernimento e não com impulso, você não é fraca, você é perigosamente ungida. Mas antes de você sair daqui, pronta para ter essa conversa com a sua sogra, preciso te avisar sobre algo. Existem 4 armadilhas internas que vão sabotar tudo o que acabamos de ver. Elas não vêm da sua sogra, elas vêm de dentro de você. Primeiro inimigo, a culpa religiosa. Essa é a mais perigosa. É aquela voz que diz: quem sou eu para colocar limite? Isso é egoísmo, isso é falta de amor. Mas culpa religiosa não é convicção do Espírito Santo. Convicção te leva à correção. Culpa religiosa te mantém presa. Jesus disse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Isso pressupõe que você também se trate com amor, que você se respeite, que você se cuide. Você não pode servir a partir do vazio. Mulher exausta, ressentida e apagada não glorifica a Deus, glorifica o esgotamento. Segundo inimigo, o silêncio acumulado.
Você engoliu, 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 e agora está cheia. E qualquer coisa pequena que a sua sogra faz explode dentro de você de forma desproporcional. Não é porque você é louca, é porque silêncio não é paz, é pressão acumulada, e quando explode, você diz coisas que não queria dizer, e depois se sente culpada, e o ciclo recomeça. A cura não é explodir menos, é falar antes de explodir. Terceiro inimigo: esperar que seu marido resolva sozinho. Essa é a armadilha do ele deveria saber, ele deveria perceber, ele deveria tomar posição, ele deveria te proteger sem você precisar pedir. Talvez ele devesse, mas enquanto você espera em silêncio, o ressentimento cresce. E o casamento paga o preço. Comunicação clara não é fraqueza, é construção. Fale com seu marido, não com acusação, com parceria. Preciso de você ao meu lado nessa situação. Como podemos resolver isso juntos? Vocês dois são um, não adversários, aliados. Quarto inimigo: querer mudar a sua sogra. Esse é o inimigo que rouba mais anos de vida do que qualquer outro. Você não vai mudar a sua sogra, só Deus muda pessoas. A sua responsabilidade é a sua resposta, não o comportamento dela. Quando você solta o controle do que não é seu, você recupera a paz que é sua. Ora por ela, trata com respeito, estabelece limites com amor e entrega o resto a Deus, porque você foi chamada para ser livre, não para ser guardiã da transformação de outra pessoa. Mulher de Deus, feche os olhos por um momento. Deixe o barulho parar. Deixe o peso pousar. Ora comigo agora. Pai Celestial, eu venho diante de Ti não como uma mulher que tem tudo resolvido, mas como uma mulher que está cansada de fingir que está bem. Eu reconheço que carreguei culpa que não era minha, que engoli palavras que precisavam ser ditas, que confundi silêncio com santidade. Perdoa-me pelos momentos em que deixei o ressentimento crescer mais do que a oração, pelos momentos em que quis mudar o que só Tu podes transformar. Hoje eu declaro: a minha casa é um território sagrado. O meu casamento foi estabelecido por Ti. Os meus limites não contradizem a Tua palavra, eles a honram. Dá-me a sabedoria de Abigail para agir no momento certo, a lealdade de Ruth para honrar sem me dissolver, a coragem de Marta para falar o que precisa ser dito. Abençoa a minha sogra, transforma o que precisa ser transformado nela e em mim. Que eu seja instrumento de paz e não de guerra. Eu decreto hoje: o ciclo de silêncio e explosão termina aqui. Começo hoje a falar com amor, a agir com sabedoria e a confiar em Ti com o resultado. No nome de Jesus, eu sou livre para amar sem me perder. Amém. Agora não fique parada. O Mar Vermelho não se abriu enquanto Moisés ficou a pensar. Ele se abriu quando ele deu o primeiro passo. Faz hoje uma coisa só, uma que esteja alinhada com o que você ouviu aqui. Escreve num papel qual é o limite que precisa ser comunicado. Conversa com o seu marido esta semana, não para reclamar, mas para construir. Ora especificamente pela sua sogra, pelo nome dela. Para de esperar o momento perfeito para ter a conversa difícil. Perdoa a versão de você que ficou em silêncio por tanto tempo. E enquanto você faz isso, declara em voz alta: eu faço isso com Deus. Ele é a minha sabedoria. Cada passo é orientado por Ele. Como disse Hernandes Dias Lopes, a família saudável não é aquela sem conflitos, é aquela que aprendeu a resolver conflitos com amor e verdade. Mulher de Deus, isso não é apenas sobre a sua sogra. É sobre quem você escolhe ser dentro da sua história. Não é só sobre família, é sobre reino.
E quando você constrói sobre a palavra, sobre a rocha, isso não cai. Não hoje, não amanhã, nunca. Amém. Se esta mensagem tocou no seu coração, partilhe agora com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Deixe o teu comentário. Qual dos 4 princípios mais falou com você? Estou aqui, lendo cada um.